Oi, gente, são 8h30 e ontem eu fui dormir às 3 horas da manhã editando um vídeo que era pra ter saído na sexta-feira e não saiu. E como era o primeiro vídeo, eu tinha muitos elementos que eu queria, colocar e tudo, e acabou que o vídeo ficou um pouco complicado de editar. Mas eu queria terminar ele hoje, postar ele hoje ainda. Eu vou ver como é que eu vou fazer. Se eu vou primeiro editar e depois gravo um vloguinho, né? E porque falta pouca coisa, então eu acho que eu vou realmente terminar de editar. Semana passada eu estava com o RJ, dormi com o RJ, essa semana eu dormi com o Cook. Mas, voltando aqui para o foco, tem muita coisa no primeiro vídeo, no primeiro capítulo. Tentei fazer o roteiro mais enxuto possível. Tive alguns contratempos porque tô meio gripada, gente. Minha garganta tá ruim. No último vídeo, do encerrar, assim, no último vídeo, da última parte do vídeo, a câmera descarregou. Eu não vi que ela tinha descarregado. E aí ficou só meu áudio, porque eu tava gravando. A sorte era que eu tava gravando o áudio pelo celular e não pela câmera. Então, acabou que não ficou gravado minhas partes finais, mas aí eu vou editar colocando vídeo ou alguma foto do que eu tô falando e vai dar tudo certo. E eu também não tinha gravado o encerramento do vídeo, e aí eu tive que gravar de novo. Então, assim, minha gente, olha, uma novela, mas vai dar certo, esse vídeo vai sair, né? Eu tenho muito problema ainda com gravação de vídeos. Sempre que eu vou gravar eu fico um pouco insegura, então eu tô perdendo aos poucos esse medo. E aí acredito que quando chegar lá no 7º vídeo, que é o 7º capítulo, eu esteja assim, ó, 100% pronta pra Globo me contratar. Tenho fé nisso. Vai dar tudo certo. Eu sei que muita gente tá esperando esse vídeo. O vídeo vai ficar legal, tá? Já adianto logo que, o vídeo tá muito legal. Cheio de espinha, minha gente. Tenho fé que essas espinhas vão sair. Mas é isso, eu vou me escovar, tomar café e daqui a pouco eu volto com o vlog, tá? Se tiver alguma coisa. Oi, gente, voltando aqui. Agora são exatamente 1h45 da tarde. De manhã eu não li nada. Como eu falei, assim que eu acordei, eu tava com um vídeo ainda pra terminar de editar. E esse vídeo tá dando muito trabalho na edição. Eu não terminei de editar ele ainda, mas eu vou ler agora à tarde, pra poder gravar o vlog. E à noite eu termino de editar. E amanhã eu edito o vlog pela manhã, porque realmente tá dando um certo trabalho. Eu tô tendo que encaixar alguns trechos, de vídeos dos meninos, mas vai dar certo, vai ficar um vídeo legal, eu acredito. Eu já tô fazendo ele assim, todo personalizado, bonitinho, porque eu quero que seja um vídeo que dure, um vídeo assim que você procure ele em qualquer época e você consiga encontrar as informações, necessárias. Então, vou iniciar a leitura agora do 2º capítulo e conforme eu for lendo aqui, eu vou comentando com vocês. Beijinho, até daqui a pouco. Quando os meninos debutaram lá em 2013, outros grupos também debutaram junto com eles, que foi o caso do EXO e do Winner, que eram de empresas maiores, então o BTS teve uma grande dificuldade nesse início para encontrar fãs e reconhecimento. O Naver havia publicado que o BTS ia fazer um show, de debut, mas o recebimento dessas notícias não foi muito calorosa e muita gente comentou que eles não iriam durar muito por ser um grupo que estava debutando, através de uma empresa bem menor
E como eu acabei de citar, né, o EXO e o Winner estavam debutando ali também, e eles eram de empresas maiores, então assim, a probabilidade de sucesso era muito maior para eles do que para o BTS, né. Eles também foram criticados nessa época por conta que eles tinham como inspiração o Big Bang. Eles foram bastante criticados nessa questão de escolherem um grupo de empresa maior para ter como inspiração. Muita gente alegou que eles estavam tentando subir, né, através do sucesso desses outros grupos que já eram consolidados na época. Então, foi bem complicado esse início também do debut dos meninos. Nesse trecho que eu li agora, deu para perceber basicamente que os meninos utilizaram pouco recurso que a Hybe estava tendo naquela época, né? Como eu havia falado no primeiro vídeo, a Hybe havia debutado um grupo feminino que não teve muito sucesso, quer dizer, não teve sucesso nenhum, não teve uma recepção completamente assim morna. E como eles haviam investido muito nesse grupo, os recursos para o debut do BTS não foram tantos assim. Então, a maioria dos grupos de empresas maiores como a ID e SM, quando debutavam, eles eram convidados a participar de programas, de realities, ou até mesmo de programa de variedades. E nessa época o BTS não estava tendo esse destaque todo para poder ser chamado por esses programas. Então eles investiram bastante na questão do blog, né? Eu já havia falado disso no outro vídeo. Então a Hybe criou o canal deles no YouTube, que existe até hoje, que é o Bangtan TV. E o blog também, para os meninos não postam mais no blog, né? Mas eles utilizaram muito esse recurso. E é engraçado porque aqui cita de que nessa época eles não tinham nenhum computador decente para poder fazer as postagens dos vídeos. Então a gente já viu vários vídeos dos meninos, eles fazendo vídeos curtos, né, dentro de um pequeno estúdio, e os vídeos de ensaios. E eles também utilizaram momentos em que eles compartilhavam coisas triviais, tipo o Jin fazendo comida, os meninos compartilhavam música que eles faziam, mas que nunca foram publicados oficialmente. Então eles utilizaram esse recurso, né, para atrair os fãs, porque na verdade eles não tinham, como eles tinham acabado de debutar, então eles não tinham ainda fãs que pudessem ouvi-los e defendê-los, né, como os outros grupos dessas empresas maiores que eu citado já tinha. Então, foi bem complicado esse início, que mostra que a evolução deles foi uma coisa muito bonita mesmo, da gente estar acompanhando. Do quanto eles insistiram e não desistiram desse sonho. E como foi difícil também para a empresa ter mantido eles, né? E ter apostado neles também, né? Apostado no talento deles e ter continuado com os meninos, mesmo enfrentando tanta dificuldade. Então, tá muito interessante esse segundo capítulo. Tô no comecinho ainda, mas já tô achando muito bacana. Bora lá, daqui a pouco eu falo mais. Nessa parte que eu cheguei aqui na leitura, os álbuns e as músicas dos meninos são introduzidas. Então, eles começam a falar aqui sobre as letras que eles escreviam, que boa parte delas no início era mais um desabafo, um diário mesmo dos meninos, assim. Que no início essas músicas elas tinham grande crítica. Eles perceberam que essa forma de se comunicar e falar abertamente, assim, sobre essas questões que estavam deixando eles tão aflitos, eles conseguirem transmitir aquilo ali para o público de forma mais genuína. Então, as letras deles, por mais que boa parte delas a gente consiga ter essa identificação, esse segundo capítulo eles já estão trazendo mais QR codes, né? Nessa parte aqui que eu tô falando para vocês do álbum, ó, tem uma folha, né, mostrando o álbum Too Cool for School, e aqui tem os QR codes que vai para os MVs, né, os MVs das músicas. E é isso, vou ler aqui o restante, daqui a pouco eu volto. Meu Deus, gente, dei uma avançada aqui e passei por muita coisa já. Muita coisa, mas eu vou só pontuar o que eu achei mais interessante durante essa parte lida. Primeiro, que o J-Hope sofreu uma lesão na perna ensaiando as coreografias de We Are Bulletproof Part 2. Aquela cena em que ele vira para trás e o Jimin tem que pular. Ele ensaiou várias vezes aquela cena, então acabou sofrendo uma lesão. E aqui tem uma parte que deixa muito nítido, que era bem rigoroso essa questão dentro da Big Hit, deles não deixarem os meninos terem contato com outros grupos, né? Eles tiveram que fazer coisas tudo minuciosamente, sabe? Sem ter um pingo de erro. Eles não podiam errar em absolutamente nada, eles não poderiam sair para fazer absolutamente nada, e eles não poderiam fazer absolutamente nada a não ser treinar.
Mas deixa eu ir concluir. Depois eu trago mal, tô morrendo de sono. Eu acho que a próxima categoria que deveriam incluir esse livro é na categoria de autoajuda, né? E livros de coach, porque sem dúvida esse segundo capítulo ele traz muito sobre essa questão da construção, né, da marca BTS e como isso para eles é visto como uma organização, melhor dizendo, né, como uma empresa. Mas eu acho que o texto todo em si, ele tem toda uma vibe motivacional, porque ele pega exatamente pontos em que hoje nós trabalhamos dentro de empresas mesmo, sabe? E cheguei numa parte aqui onde fala sobre a criação do Run BTS, que foi o programa de variedades que a Big Hit criou para eles, né? Sabemos que por conta disso, deles não serem chamados pelos programas de televisão, pelos programas de variedade, participar de programas de variedade, eles criaram o Run BTS, né? E para estrategicamente falando, era uma boa visibilidade para o grupo. Então, também é citado aqui os dois primeiros realities que eles participaram. O primeiro eu já assisti por completo, né, que eles citam aqui, que foi o American Hustle's Life, que foi gravado nos Estados Unidos, em Los Angeles. É maravilhoso esse reality. Foi gravado em 2014. E em 2012, o Jungkook já tinha ido para Los Angeles, passou um mês lá, né, enquanto eles ainda eram trainee. Ele passou um mês lá para desenvolver mais essa questão da dança, né, e desenvolver também um pouco da personalidade dele. 14 anos, né, então não tinha a personalidade dele definida ainda. Então, ele passou esse tempo lá e ele disse que foi fundamental. Outra coisa, o segundo reality que é citado aqui é o Rookie King, né, que foi pela SBS MTV transmitido. Esse eu não assisti por completo, mas eu coloquei trechos dele dentro do vídeo porque ele traz um contexto maravilhoso do que foi o debut dos meninos e a época, mostra o dormitório, mostra como era a vida dos meninos ali no início, sabe? A questão da beliche, que é citado também durante essa história, de como era que eles dormiam, como era que o local que eles estavam, como era a entrada cheia de sapatos. Então eu acho esse programa, esse reality maravilhoso também, e eu pretendo assistir ele por completo, e minha câmera já descarregando. E é isso, eu vou ver se eu ainda consigo carregar ela pra gravar o restante. Então, como ela tá descarregando, eu só vou poder gravar o próximo vídeo agora quando ela estiver completamente carregada a bateria. E ao tempo que eu concluo aqui, já são 4h12. Então, ao tempo que eu já tô no final. Mas, outra coisa que eu ia esquecendo de falar, porque eu falei da lesão do J-Hope. E o Yoongi, ele teve uma crise de apendicite aguda e durante as gravações de Tomorrow, ele teve que fazer a cirurgia, né? Ele disse que estava com 40 graus de febre e com pus na barriga. Então, durante esse período de promoção de Tomorrow, inclusive parece que eles estavam fazendo uma apresentação no Japão. E assim, tô cansada. Estou exausta. Mas vamos ver, vou terminar aqui essa parte e depois eu volto pra contar o final. Já venho com o vídeo só pra finalizar mesmo. E é isso, tô com calor e tô cansada. Essa luz vai ficar aqui na minha cara porque a iluminação natural já foi com Deus, né? E eu concluí, gente, a leitura do livro todo. E nesse finalzinho, basicamente, eles falando sobre o encerramento, né, da era escolar do BTS e também fazer aquela contextualizada sobre as fases em que o BTS foi bastante criticado no início pelos meninos quererem misturar ali o rap com o K-pop e eles foram bastante criticados ali no início, né? Então foi muito difícil, o Nan recebeu críticas absurdas, assim, de outras pessoas do meio. Então, teve também toda aquela história do Mama, né, onde ele fez um rap em resposta a um outro artista que tinha citado ele numa música. Então, assim, esse segundo capítulo tem muita coisa, gente, eu tô com muito sono, eu não tô conseguindo, assim, reunir completamente as ideias aqui na minha cabeça. Mas tem muita coisa também pra falar.
Porém, diferente do primeiro vídeo, né, que inclusive não terminei de editar ele ainda, eu tô um pouco insegura com esse vídeo, em postar ele, na verdade, porque ele ficou muito grande e as coisas que eu queria fazer, se eu for fazer, vai dar um trabalho absurdo e eu não sei se eu tô com cabeça pra fazer isso mais hoje. Então, eu tô vendo aí como é que eu vou fazer com esse vídeo, porque eu queria realmente colocar vídeos, trechos, mas se eu for fazer isso, a gente vai dar um trabalho tão grande, mas tão grande. Eu comecei a fazer aqui, mas já desfiz tudo e, olhe, só Jesus na causa. Então, assim, nesse segundo vídeo, os meninos falam um pouco nessa segunda parte, né, no segundo capítulo do livro. Tem poucas coisas mencionadas, diferente do primeiro, que a gente tem muitos momentos interessantes para citar deles. Nesse tem menos, né? Então é mais história, mais sobre como as coisas aconteceram. Então eu vou pegar só realmente enxugar o máximo, diferente do que eu falei, que eu ia enxugar do outro, for com 35 minutos. Esse não, esse eu quero pegar realmente só as partes principais, que são o lançamento dos álbuns, e essa questão inicial deles, de como a mídia recebeu, né, e como eles foram conquistando os fãs durante esse tempo, quais foram as medidas que eles foram tomando. Como eu já havia citado, eles estavam com baixo orçamento e eles criaram um blog, né, criaram um canal no YouTube, e foi a partir disso que eles começaram a ganhar bastante notoriedade, através também dos realities que eles participaram, que são incríveis. Eu recomendo demais para quem é Baby Army, inclusive. Esses realities que eu já citei, que é o American Hustle's Life, maravilhoso. E o segundo, que é o Rock King, o Rookie King, né, da SPS. Eu também super recomendo, porque dá pra ver ali bastante o contexto do que eu já havia falado no primeiro vídeo, né, a questão dele chegando no dormitório, como era o dormitório, então dá pra gente visualizar perfeitamente como era a vida deles ali. Enfim, como foi difícil esse início, né? Início é difícil em qualquer etapa da vida da gente, em qualquer setor, mas para eles foi bastante assim, pancada. Então, esse segundo capítulo, ele também contextualiza isso. Então, é isso. Eu estou morta de cansada. E eu vou ver se eu consigo terminar de editar o vídeo. Se não sair do jeito que eu quero, que eu já estou decepcionada, porque ele não vai sair. Eu vou postar do mesmo jeito, mas é isso. E a gente se vê domingo. E essa semana eu vou tentar gravar o vídeo do capítulo 2, né? E é isso, gente. Beijo, até domingo.